Ei, gente, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês coisas maravilhosas que o Senhor compartilhou no meu coração nesse tempo. Essa fumaça está maravilhosa para você, para mim também está muito maravilhosa. Glória a Deus pela vida do Pierre. Peço a vocês que vocês compartilhem essa mensagem, compartilhar com pessoas, pedir para pessoas estarem seguindo, compartilhando todas as mensagens que nós temos feito aqui, todas as lives que nós temos feito aqui, para edificar a sua vida e para edificar a minha vida também. Amém? Então, tem também, gente, as lives lá no Verbo BH. Corre lá, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 15 horas. Cada dia com uma pessoa mais poderosa, maravilhosa. Temas que vão nos ajudar a ter uma vida cristã melhor nesse mundo contemporâneo. Falei bonito agora, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, para a gente estar sendo edificado nesse dia. É o seguinte, o tema da minha ministração é como o girassol. E o que é o girassol? O girassol é uma planta. Uma planta que o significado dela, girassol, quer dizer flor do sol. Então, é uma planta originária na América do Norte e ela possui a particularidade por ser heliotrópica, ou seja, aquela que gira aonde o sol vai, ela gira. Ela vai girando para o sol. E para mais, a gente está entendendo mais aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o que é o Sol? O Sol, ele é, gente, ele é 332.900 vezes, milhões de vezes maior do que a Terra. Mil vezes maior do que a Terra, milhões não. Então, o Sol é um astro maravilhoso, que é um tamanho gigantesco. E o girassol, ele se volta para ele. O girassol, ele se volta para ele em todo o tempo. E é muito interessante que o girassol, o que o sol faz? Ele emana calor, luz e vida. Porque sem a luz do sol, plantas não vão brotar, plantas não vão se desenvolver, porque precisa de estar fazendo a luz do sol para fazer a fotossíntese. E essas coisas todas que pessoas da área da biologia vão te explicar bem melhor do que eu. E, na verdade, eu comparo muito o girassol como nós, que nós venhamos ser como girassóis. E o Senhor Jesus como o sol. Porque o sol, ele vai trazer tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia. Mesmo em tempos nublados, o sol está ali, a luz está presente. E é muito interessante que eu penso que o sol, o girassol, ele tem vários significados. Olha os significados do girassol. Ele tem o significado da felicidade. Ele tem o significado da vitalidade, longevidade, exuberância, fama, sucesso, nutrição. Ele tem o significado da lealdade. Ele tem o significado da altivez. Depois eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Ele tem uma coisa que se chama a característica do sol. Ele possui características do sol. E é muito, muito, muito top quando a gente entende quem nós somos em Cristo. O girassol, ele entende que ele possui propriedades e características do sol. Assim como eu e você. Nós sabemos que nós temos a vida de Deus em nós, nós sabemos que nós temos a vida de Cristo em nós, e nós temos as características de Cristo, nós temos a imagem e semelhança de Deus inserida dentro de nós. E é bem interessante que eu quero falar com vocês o seguinte, porque o sol, Jesus é o sol da justiça. O que esse sol da justiça ele representa para nós? Aquele que vai trazer a redenção, que vai emanar a redenção, que vai emanar a vida na nossa morte espiritual, aquele que vai emanar a cura na nossa natureza de doença e pecado, aquele que vai emanar prosperidade e riqueza na onde que a gente era pobre sem Cristo. Então o sol, ele vai emanar todas essas coisas. E eu vejo que muitas das vezes nós temos dificuldades de se comportar como girassol. Muito complicado
Porque o significado da felicidade, gente, olha. Felicidade é qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Ser girassol é andar com o fruto do Espírito. Ser girassol é andar contente, é andar alegre, é andar feliz, é estar pleno, é estar equilibrado com as suas emoções. Eu acho muito interessante que eu estava conversando com o Julinho sobre emoção. A gente estava discutindo, aí ele estava falando assim, porque às vezes a gente vive na esfera da alma, e viver na esfera da alma é como se fosse um pecado, né? E eu falei assim, mas quem te falou que viver na alma é pecado? Eu perguntei para ele, né? Aí ele falou assim, Preta, porque naquela época, quando Adão pecou e Eva, os sentidos deles foram aguçados. Eles começaram a viver pelos sentidos. E eu achei muito interessante, eu falei assim, é mesmo, porque quando eles não pecaram, os sentidos deles estavam voltados para Deus. Então, quando os nossos sentidos estão voltados para Deus, viver na esfera da alma não vai ser um dano. Porque os meus sentidos estão voltados para eles. Os meus sentidos não vão ser enganados. As minhas emoções, elas não vão me enganar e nem me titubear. Porque eu estarei vivendo de uma forma plena e espiritual que vai afetar minha alma de tal forma que essas coisas, elas não vão me afetar. E aí sim eu vou conseguir ter uma vida de contentamento, de plenitude. E todas essas coisas vão fazer uma parte maravilhosa na minha vida. Olha outro significado do girassol, que eu e você temos também. Vitalidade, capacidade de viver, de se desenvolver, força vital. Vitalidade, capacidade de viver, de se desenvolver, força vital e vigor. Ou seja, o Senhor, Ele nos fez vigorosos. O girassol, ele significa vitalidade. Quando você olha para o girassol, você não fica triste. Você fala assim, nossa, que coisa bonita. Isso aí é maravilhoso. Essa eu acho maravilhoso. É uma das minhas flores prediletas, né? Que fala que é planta, mas para mim é flor do sol, né? É maravilhoso você ver um girassol. E é mais maravilhoso ainda quando ele se volta para o Criador, que é da onde ele veio. É a flor do sol, é a participação dele. Não que ele nasceu no sol, viu? Mas é flor do sol, ele é o significado dele. E quando nós temos essa força, essa vitalidade, nós conseguimos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebam essa vitalidade que há em nós. Não tem como eu viver uma vida de vitalidade, de vigor, sem que as pessoas percebam isso na minha vida. Outro significado, longevidade. Vida mais longa que o comum. Ou seja, Cristo nos fez viver em saúde divina para que nós venhamos ter uma vida mais longa que do comum. Se você tinha hoje uma expectativa de vida para 50 anos, um exemplo, você terá para 100. Porque a vida de Deus habita em nós. Mas isso você precisa de estar voltado para o sol. Voltado para o sol da justiça. Voltado para aquele que te criou. Voltado para aquele que te fez. Voltado para aquele que emana luz da redenção. A luz da vida, da salvação para a sua vida. Olha aqui olha, gente, essa palavra eu acho que mexe muito comigo. Olha, significado, exuberância. O que exuberância quer dizer, gente? Fartura ou superabundância, copiosidade, profusão e riqueza. Copiosidade e profusão, gente, é tudo a mesma coisa que riqueza. Ou seja, onde nós formos, não, gente, eu não estou falando que você vai ficar com 200 milhões de dólares na sua conta corrente, não. Porque a riqueza, ela está além dos bens materiais. A riqueza está além das coisas que nós possamos sentir. Por isso que, às vezes, Paulo falava, olha para as coisas lá do alto, olha para aquilo ali, olha para Jesus, olha para aquela luz que te conduz. Olhe para o alto. O tempo todo a palavra fala, olhe para o alto, não fala para você olhar para baixo, não fala para você olhar para as trevas, não fala para você olhar para as situações, mas fala para você olhar para o alto, para você olhar para Jesus, para você ter o alvo como Cristo. E essas coisas, a saúde divina, todas essas coisas, elas vão dominar o nosso coração. Outra, fama,
O que é fama? Conceito, bom ou mal, que um grupo humano tem ou de algo, reputação. Ou seja, eu tenho uma boa reputação. Qual reputação que eu tenho? De embaixador de Cristo, daquele que aonde vai as coisas acontecem, a atmosfera muda. Nós devemos ser como girassol, porque é igual quando você está numa sala bem escura, bem triste, bem fria. Você põe uma flor ali, com aquelas pétalas laranjadas, amarelas, de todas as cores, né? Semelhantes dessas que eu falei, vai trazer uma vida para aquele lugar, vai trazer um ambiente de alegria para aquele lugar. Ou seja, sucesso, o que significa, outro significado do girassol, sucesso, que seja bom resultado, êxito no que faz. O Senhor nos fez para ter bons êxitos. Nós temos que fazer as coisas confiando nele, é entregando para ele, é fazendo, Senhor, aqui está as minhas coisas, que o sucesso venha fazer parte da sua vida todos os dias. Que você venha entender que a palavra de Deus em você vai fazer você ter êxito em tudo que você fizer, em tudo que você pôr a mão, as coisas vão acontecer. Porque o nosso Deus não é um Deus que vai falar que vai acontecer e não vai. Mas uma coisa que nós temos que entender é que às vezes a sua vontade não é a vontade do Pai. E você tem que entender qual é a vontade do Pai para você ter bom êxito naquilo que você está fazendo. Ou seja, outro significado, nutrição, ou seja, fonte do sustento, alimento. O significado, um dos significados também do girassol é você ser alimento para outro, você ser alimento para outra pessoa. É você ter o alimento próprio, você ter nutrição para outra pessoa. Ou seja, quando você dá uma flor de girassol para uma pessoa de presente, você está desejando todas essas coisas boas. E a mesma coisa Deus fez comigo e com você. Quando nós aceitamos a Deus, Ele nos trouxe de presente para o mundo, para apresentar um mundo novo para as pessoas que estão perecendo no mundo. Lealdade, gente, é muito bom. Esse aí que também é do poder. Lealdade, fidelidade aos compromissos assumidos, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Ou seja, quando eu tenho lealdade com aquele que faz parte de mim, eu vou fazer algo com que ele se agrade. Ou seja, eu vou assumir um compromisso com Deus de ter um comportamento que tem a ver com a palavra. Um comportamento que vai me nortear para ter uma vida, para ser diferente. Ontem eu e Julinha, a gente fez uma live e eu falei que o problema hoje, que um menino perguntou assim, você acha proibido namorar uma pessoa do mundo? Eu falei assim, é tão complicado você falar hoje que é pessoa do mundo, porque às vezes a igreja está tão secularizada que às vezes pessoas do mundo dentro da igreja. Porque as pessoas elas não são leais àquele que confiou a vida dele para salvar ela. Porque quando eu aceito Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, nós assinamos um termo de compromisso com Ele, porque nós fizemos uma aliança com Ele. E eu preciso de ter uma vida correspondente à aliança que eu fiz. Eu sou uma mulher casada. Eu vou sair daí, eu vou chegar, eu trabalho num ambiente muito masculino, então dá muito homem. Um outro vai tipo, vamos ali tomar um refrigerante, alguma coisa assim. Gente, eu não vou, porque eu sou mulher casada, eu não vou sair com um homem qualquer, mesmo que seja de turma. Nem com qualquer, nem com quem ser qualquer, o Julinho falou ali. Então, eu preciso de ter um comportamento de mulher casada. Eu preciso de ter um comportamento de uma mulher que serve a Cristo. E isso vai fazer com que nós sejamos leais àquele que nos criou, àquele que é para nós estarmos voltados para Ele. Ou seja, outra coisa, energia positiva. O girassol, ele tem a energia positiva. Então, o que eu trouxe isso para a gente? Aonde nós formos, nós devemos levar as boas novas. A boa nova, o evangelho, a redenção, a salvação, a cura. E a prosperidade de você também ofertar na vida do outro, chegar numa casa, ver uma necessidade aqui, ó, está aqui. Não precisa de ser R$100, não. Se é R$10 que você tem no seu bolso, dá.
A generosidade, ela faz parte de uma energia positiva, porque aquele que dá, ele é da natureza do Pai. O Senhor é generoso, Ele é poderoso, Ele é digno de todo louvor e exaltação. E nós devemos ser assim, felizes, infestar a terra com as boas novas, infestar a terra com as boas notícias, infestar a terra com a prosperidade, infestar a terra em doar, em deliberar. Não dá somente para aquele que pode te beneficiar no futuro, dá para aquele que não pode te beneficiar em nada. Isso aí fluía aí agora, hein? O altivo. O girassol quer dizer altivez, ou seja, ele sabe quem ele sabe que ele é a flor do sol, ele sabe que tem características do sol. Então, eu e você, nós sabemos quem nós somos. Eu e você, nós sabemos que nós temos a característica do sol da justiça, que é Jesus, que Ele veio nessa terra para me salvar e para te salvar de toda a desgraça desse mundo. Nós vamos ser ilesos disso? Não. Mas nós temos que ter as energias positivas de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, nós devemos proclamar, nós devemos adorar, nós devemos ser uma vida de fato cristã. Chega de balela, chega de, como diz meu pai, meu pai falava uma coisa, eu acho que eu até esqueci o que ele falava. Eu falei assim, minha filha, aqui a gente não está brincando de aleluia não, ou seja, nós não temos que brincar de aleluia, nós devemos dar glória a Deus todos os dias, de fato do nosso coração. A mentira já não tem que fazer mais parte da minha vida, o engano não tem que fazer mais parte da minha vida, mas a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da minha vida dia e noite. Não adianta eu ficar pegando fogo aqui, cheio do lelelê. Gente, eu sou uma pessoa muito irritada, de verdade, mas eu me irrito facilmente. E eu falo assim, Deus, eu preciso de me irritar menos. Eu preciso de ter uma energia positiva para aquele que está lá fora. Eu preciso de ser diferente para aquele que está lá fora. E é muito interessante, gente. Eu falo que, às vezes, o problema é que hoje nós estamos voltados muito, às vezes, como galinhas, olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, olhando para aquele sonho que não aconteceu, olhando para aquela tentativa que foi frustrada. Nós temos olhado para baixo. E nós temos virado as costas para o sol. Porque é onde que eu viro, é que eu chego. Porque, gente, se eu for olhar para as trevas, se eu for olhar para o escuro, eu não vou ter a perspectiva da luz. Eu não vou conseguir enxergar a perspectiva da luz. Eu não vou conseguir enxergar a perspectiva daquilo que é bom, daquele que me redimiu, daquele que me ama e que me quer ao lado dele. Porque muitas das vezes nós estamos focados em pessoas. As pessoas, elas vão te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Você vai imaginar a Lorena de uma forma, eu sou outra. Meu filho, você quer conhecer uma pessoa, como 1 quilo de sal com ele, você vai ver. Mas sabe de uma coisa? Quando eu volto para a luz, que a luz está bem aqui na minha frente. Quando eu volto para a luz, eu saio, eu tiro a perspectiva de sou um fracassado, um miserável, o verbo lá de Jacó lá, que sei lá qual que é que o povo fala. Mas quando eu olho para a luz, eu falo assim, olha, eu sou filha amada. Eu sou aquela filha que Deus me ama. Ele me amou, Ele vai me amar sempre. Né? Ele me amou. Ele te amou, Ele te ama. Você precisa de estar voltado para o sol para conseguir ver essas realidades novamente. Você precisa de seguir em frente. Tem um livro do Luca Martini que fala assim, enquanto a fila não anda, mas enquanto a fila não anda, ande. Enquanto a fila não anda, voe. Enquanto a fila não anda, vai correr atrás dos seus objetivos. Porque o tempo vai passar, o tempo vai passar. E o que você fez nesse tempo? Você fica olhando só para baixo, ciscando? Não, olhe para o alto. Ai, o meu socorro, ele vem da onde? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem da onde? O meu socorro vem do Senhor. Você não pede socorro olhando para baixo, você pede socorro olhando para cima. É para a luz que nós devemos olhar. E eu acho muito interessante, quando começa a ficar nublado, o girassol, ele não olha para baixo, sabe o que ele faz? Ele se volta um para o outro.
E aí nós temos o que? A comunhão um com o outro. Quando o tempo está nublado, não olhe para o chão, não fique sozinho. Chama um irmão, procure ele e fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Porque, olha para você ver, lá em 1 João 1,7 fala assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Em Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olhe um para o outro. Até a planta nos ensina a ser. Olhe um para o outro e começa a emanar energia positiva. Aquilo que você recebeu do pai para o irmão. Aquilo que ele recebeu do pai para você. E vocês vão começar a ter dias nublados, mas os dias nublados serão fáceis. Os dias nublados serão fáceis. Os dias nublados não serão mais de ficar debaixo do cobertor chorando, porque, meu filho, acorda. Acorda, porque esse tempo de chorar já passou. Gente, eu sei que não é fácil, eu já fiz isso, e eu posso fazer daqui uma semana, chorar debaixo da coberta. Mas eu sei que vai existir alguém que vai mandar uma mensagem para mim e falar assim, Lorena, acorda. Lorena, acorda. E assim como hoje eu estou aqui falando para você acordar, vão existir tempos que as pessoas vão fazer isso comigo, porque é um ciclo. Agora, o mais lindo de tudo, gente, que vocês têm que entender, é que quando anoitece, não tem luz. A luz do sol não existe. Porque ele tem aquele trem lá, né, da órbita, não sei como é que é, não vou saber te explicar isso. Mas sabe o que vai acontecer? O girassol, ele sabe que o sol ele nasce no leste e ele se põe no oeste. E quando dá a noite, ele se volta para o leste, porque ele sabe que dali vai vir a luz que vai trazer a vida para ele. Quando tiver a noite escuro na sua vida, quando as coisas estiverem difíceis, pegando mesmo, se volte para o leste. Porque a palavra de Deus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela sempre virá pela manhã. Vai ter dia que não vai vir não, gente. A palavra de Deus fala, mas a gente é muito almático, então tem dia que a gente quer ficar na depressão. Mas sai dessa zona de depressão, sai dessa zona de tristeza, sai dessa zona de frustração. Porque esse ano de 2020 e ainda será o ano da oportunidade. Está sendo na sua vida o ano de oportunidade. Está sendo na minha vida o ano da oportunidade. Acorda, porque o sol ele vai se pôr à noite, mas de dia ele vai estar ali, vivo. E o nosso Deus, ele nunca vai virar as costas para nós, porque ele já virou as costas para Jesus em nosso lugar. Jesus, ele já sentiu esse abandono, para que eu e você não sentisse mais. Chega de ter pena de você mesmo. Tira a roupa, vai tomar um banho, vai lavar o cabelo, toma um banho frio para ver se dá uma oxigenada no corpo aí. Mas se você tiver problema cardíaco, não toma não, senão você morre, tá? Mas pelo menos vai para agora. Gente, não desanimem. Não frustrem o seu coração. Nós precisamos estar voltados para o sol. Nós precisamos estar com os nossos sentidos voltados para Deus. Nós queremos tanto um avivamento, nós queremos tanto algo sobrenatural, mas nós não estamos dispostos de deixar um pouquinho da nossa Netflix, um pouquinho do nosso conforto para se dedicar àquele sol. Se volte para Ele. Se volte para Ele. Se volte para Ele todos os dias. Comece a adorar, comece a louvar, comece a bendizer. Estaremos livres das coisas ruins? Não. Porque Jesus fala, olha, nesse mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Glorifique a Ele. Seja como um girassol. Aonde tenha sol que nós venhamos estar. Aonde tenha sol que nós possamos nos voltar. Aonde tenha sol,
O sol que emana justiça, o sol que emana paz, o sol que emana fogo, um fogo ardente que vai consumir tudo aquilo que é ruim de você dentro de você, mas se permita queimar. Se permita queimar. Gente, então é isso que eu queria falar para vocês, não tenho mais nada para falar, porque o que eu falar aqui já acabou. E eu amo vocês. Estamos aqui para servir vocês em tudo que vocês precisarem. E um beijo e um queijo. E uma goiabada e um pão de queijo. Beijo.